Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. E vem aí mais uma mensagem de Deus para o meu e também para o seu coração. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 19 e versículo 1, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, né? Salmo conhecido, mas que tem uma verdade espiritual muito grande nesse primeiro versículo. Amados, os céus, o firmamento, foi tudo obra da criação de Deus, né? Se você lá desfolhar Gênesis capítulo 1, lá você vai ver, Deus criou o mundo em 6 dias, só um minuto, e o 7º dia ele descansou de seu trabalho. E entre as muitas obras da criação de Deus está os céus e o firmamento. Na passagem de Gênesis capítulo 1, lá você vai encontrar que tudo que Deus criou, Deus lá, o texto diz que viu Deus que era bom, menos o firmamento. E eu tenho ministrado que Deus não achou bom o firmamento, porque foi exatamente no firmamento que Satanás se escondeu, para tentar tragar a todos aqueles que caem na cilada dele. Viu? Só que aí, este versículo 1 de Salmo 19, ela diz que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O salmista não poderia ter dito os céus, o sol, a lua, as estrelas? Não. Ele disse exatamente o firmamento. Sabe por quê, irmãos? Sabe como eu interpreto esse versículo? Por que ele disse o firmamento anuncia a obra de suas mãos? Porque apesar de Satanás se instalar no firmamento, o firmamento Deus criou com perfeição. É por isso que diz no primeiro versículo do capítulo 19, a parte B do versículo: e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Aí eu vou entrar na parte A. Os céus manifestam a glória de Deus. Sabe o que o salmista quis dizer com isso, irmãos? Que a Bíblia inicia o céu como uma criação de Deus. E ela vai terminar no Apocalipse dizendo que o céu vai ser o destino para todos aqueles que estão escritos no livro da vida. E o céu é uma obra perfeita de Deus. Viu? Assim como foi o Jardim do Éden, o paraíso, assim como foi também esse céu, que é o firmamento.
tudo obra perfeita, criada por Deus. Amados, se você ainda tem dúvida que Deus é, se você ainda tem dúvida na sua mente que Deus é perfeito, amados, ao ler esse salmo, o primeiro versículo do Salmo 19 é o suficiente para você mudar de ideia, irmãos. Porque Deus é perfeito, sim. Sabe quem é imperfeito? Eu e você. Somos pecadores. Fomos nascidos e gerados pela natureza pecaminosa de Adão e Eva. E eu te digo, amados, com toda a certeza do meu coração, não há como não servir esse Deus. Só que tem pessoas que, mesmo sabendo dessas maravilhas, ainda optam em não crer em Deus. E eu não consigo entender, irmãos. Como é que o homem não crê num Deus que criou o mundo, o universo com toda a perfeição? Ou você acha que algum ser humano é capaz de criar o homem? É capaz de criar um robô. Um robô, eu acredito que o homem cria. Mas o ser humano, não, irmãos. É só Deus. Pode clonar. Pode. Né? Fazer uma obra de clonagem humana. Agora, criar como Deus criou, através do seu sopro, irmãos, eu duvido. Por mais inteligente que o cientista seja, não. Criar o homem da maneira que Deus criou, amados, eu duvido muito. Porque Deus é perfeito, irmãos. E o salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus. Isso quer dizer que os céus agradecem todos os dias por eles serem criados por Deus. Como isso é possível? Pergunte para Deus. Deus te revela. Não convém eu saber. Não convém o ser humano saber. Mas eu acho que se você perguntar para Deus como que os céus agradecem a Deus pelos seus feitos, eu acho que Deus responde. Ou um dia Ele vai revelar isso lá no céu. Então, amados, não duvide do poder de Deus. Eu vou pôr o nome dessa mensagem assim: não duvide do poder de Deus. Não subestime o poder criador de Deus, porque Ele é o Criador. Nós estamos vivos por permissão deles, irmãos. A palavra diz que Ele dá a vida e Ele a tira. Então, irmãos, não duvide do poder de Deus. Não cometa essa blasfêmia, porque isso é uma blasfêmia contra Deus. E não subestime o poder dele, porque ele, além de ter poder, ele é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, Adonai, Senhor do Universo. Viu?
o soberano. Sabe o que me fez atrair estar no Evangelho de Cristo? Acreditar que Ele é soberano, que Ele é um ser supremo, intocável, insubstituível, admirável, excelso, em majestade e em glória. Esse é o Deus que eu e você serve. Viu? Deus que não é homem para que minta, e nem filho de homem que se arrependa. Só que Ele quer que você acredite nele, que você confia nele, que você entregue os seus projetos, sonhos, talentos para Ele. Porque o talento que você tem para executar na obra do Senhor, é Ele que te dá. Então valorize aquilo que Deus te dá na sua mão, porque Ele é poderoso para te capacitar. Eu não concordo quando fala que nós temos que se capacitar. Eu não concordei. Eu não concordo com isso. Eu acho que Deus, você só é capaz de realizar a obra de Deus se o próprio Deus te capacitar. Viu? A capacidade vem dele. A honra é dele. A glória é dele. Então é a Ele que nós temos que dedicar. Tá bom? Guarda essa palavra no teu espírito. Se você ainda não tem tido fé suficiente para crer em Deus, irmãos, é bom você obter na sua vida. Porque o mundo está acabando e Jesus Cristo está voltando. Viu? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E não subestime o poder de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.